Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre o Marlon, lateral esquerdo do Cruzeiro, que será que apareceu uma proposta realmente do futebol russo, com um valor bem interessante, que seria para a Raposa. Quem acompanha aqui o canal já até sabe, né, que eu já tinha falado que o Marlon possivelmente teria alguma proposta de uma equipe de fora, depois de que o Juninho Capixaba do Red Bull recebeu uma proposta também da Rússia, próxima dos 35 milhões de reais. Não deu nem 2 semanas, né, e apareceu essa aí para o Marlon do Cruzeiro. Quero trazer algumas atualizações para vocês, também sobre o Daniel Júnior, que é um jogador recente, né, do Cruzeiro, que se mudou de empréstimo lá para o futebol russo, e o Bruno Rodrigues, que foi mais um que foi especulado para deixar o Cruzeiro com proposta do futebol russo e da Arábia Saudita, que acabou não acontecendo. O jogador deve ficar até o final da temporada, com o Nicola trazendo algumas atualizações que eu quero comentar com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal do Cruzeiro News. Conta aí com a ajuda de vocês para chegarmos aqui 40 mil inscritos no YouTube. Então certamente quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, vai me ajudar bastante. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, então um recado para vocês da 188bet, que eu vou deixar aqui alguns resultados que eu postei nessa rodada das eliminatórias da Euro e também da Copa do Mundo Sul-Americana. Eu deixei aqui alguns resultados que Portugal iria vencer, né? Venceu até com uma certa facilidade a seleção de Luxemburgo, uma goleada de 9-0, e também esses outros resultados de que a Eslováquia iria vencer, e esses jogos aí então hoje tendo da Espanha, da Bélgica e do Brasil, para ter um retorno bem interessante, né? Esses jogos aqui que eu vou deixar as cotações para vocês. Teve também esse aqui que eu apostei em vários times que eles iriam vencer, ter um retorno bem alto, né? Mais de 4 vezes o valor investido, só que tem várias seleções. Por exemplo, a Argentina para vencer fora, o Brasil, Espanha, Bélgica, enfim, vários resultados aí de mais de 10 possíveis, que se você quiser palpitar nesses próximos jogos que vão ter hoje, boas partidas, por exemplo, a Bélgica enfrentando a Estônia, a Espanha enfrentando o Chipre, o Brasil enfrentando o Peru. Se você apostar numa vitória dessas 3 equipes, né, certamente já tem também uma boa cotação para você começar na 88bet, que te dá 100% de bônus no seu primeiro depósito. O link vai estar tanto aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Sobre isso eu quero falar primeiramente sobre o Daniel Júnior, né, que quando eu vi essa notícia e tudo mais, vi muita gente falando que, não, o jogador não vai sair do Brasil para ir jogar no futebol russo, né? Vocês sabem o que está acontecendo no país e tudo mais, não posso falar muito aqui no YouTube, mas enfim, depois disso muita gente fala, não deve ter chance disso acontecer, primeiramente pela equipe, né, sei lá, do futebol russo. Bom, o Daniel Júnior já foi jogar por lá, né, esse empréstimo que aconteceu nessa semana, então não diria que é algo impossível, até porque um jogador do Cruzeiro, né, já foi emprestado. Vou deixar aqui então para vocês, ele já será anunciado de forma oficial nessa semana, deve ficar por lá durante uma temporada, lá no Akhmat Grozny, acho que é essa a pronúncia aí, uma equipe da primeira divisão do futebol russo. Empréstimo então de uma temporada. Se a equipe quiser comprá-lo, tem uma opção aí de quase 5 milhões de reais para o Cruzeiro. O Daniel Júnior, que nessa temporada só tinha entrado em campo 10 partidas, um gol marcado. Uma pena realmente, porque eu esperava muito mais dele nessa segunda temporada consecutiva como profissional, algo que acabou não acontecendo. Lembrando que ano passado apareceu uma proposta do Botafogo para ele por quase 4 milhões de reais, né? O Cruzeiro só realmente ele não foi para lá porque o Cruzeiro concordou em ceder um percentual de uma venda futura para o jogador. Vou deixar aqui os números dele na temporada passada, com 38 partidas, 4 gols e 4 assistências, então não tem muito dessa não, tá? Até o Daniel Júnior já foi lá para o futebol russo e segue ainda aberta a janela por lá até o dia 20 de setembro, pelo que eu vi aqui. Tem esse mês ainda alguns dias, mais uma semana pelo menos, de contratações de jogadores. Então, esses são os mercados que possivelmente iria levar alguns jogadores do Brasil, né? Que são da Turquia, da Arábia Saudita, que fechou no último dia 8. Da Turquia vai até essa próxima quinta, se não estiver enganado, ou sexta-feira, que é dia 15. E no futebol da Rússia, que segue aberto aí no mês de setembro. Então, tem aí esses mercados que os jogadores podem deixar o clube. Eu quero falar agora sobre o Marlon. Será que compensa essa proposta que eu vou comentar aqui com vocês? Bom, onde tivemos essa informação vindo da Rádio Itatiaia e do Guilherme Pio, créditos aí para ele, de que uma equipe da Rússia, o Dinamo Moscou, tem interesse no lateral esquerdo do Marlon e teria feito uma proposta, né, de 5 milhões de euros, que dá 26 milhões e 500 mil reais, que é um valor interessante, né? Até porque o Marlon chega de graça ao Cruzeiro, então o Cruzeiro consegue fazer um jogador que valeria pouco, né? Porque, tudo bem, ele chegou de graça, mas não é 100% dos direitos econômicos do Cruzeiro. Mas valer 26 milhões e meio, com certeza ele não valia no início da temporada.
O lateral esquerdo tem contrato até o final do ano que vem, até dezembro de 2024, e no caso aqui ele completa que a janela ficaria aberta então só até esse dia 14 de setembro, que pode ser ampliada, mas dá para ver que é um prazo bem curto. Bom, é um valor que eu considero bom, mas não para um jogador que está sendo titular absoluto do Cruzeiro e que para ele sair agora, tudo bem, teria o Kaique para essa reposição, mas só o Kaique. E com certeza, né, sentiria muita falta de um jogador que vinha sendo titular nos últimos jogos, desde quando começou então o Campeonato Brasileiro. O Samuel Venâncio trouxe algumas atualizações, vou deixar aqui, ó, créditos também lá para o blog da Raposa, de que não existe até o momento nenhuma proposta oficial do Dinamo Moscou pelo Marlon. Então não é, por exemplo, não tem chance nenhuma de aparecer uma proposta dele sair, não. Mas até agora não chegou nada para o Cruzeiro. Então, de oficial, nossa, o Cruzeiro está aí com a proposta em mãos, de acordo com o Samuel Venâncio, ainda não tem. E eu acho que se receber essa proposta realmente de 26 milhões, 30 milhões de reais, não deve ter negócio, tá? Por quê, Gustavo? Porque o Ronaldo, imagina a pressão agora do Cruzeiro correndo um risco, sim, de ser rebaixado, trazendo um treinador que foi muito questionado pela torcida e com razão, e vai lá e vende uma das peças titulares do elenco e não vai poder contratar ninguém, né, porque a janela está fechada. Com certeza iria queimar bastante o filme, então eu não acho que o Marlon deva sair nessa atual janela, tá? Eu já até tinha comentado com vocês que poderia sim aparecer alguma proposta pelo jogador, porque a fase dele é muito boa, né? 26 jogos, 2 gols e 2 assistências, e no Campeonato Brasileiro ele é o lateral esquerdo com a melhor média. Ele, o Ayrton Lucas e o Juninho Capixaba sempre ficavam revezando nessa função. O Juninho Capixaba foi, se não tiver enganado, para o CSKA Moscou, da Rússia, por quase 32 milhões de reais, e eu até falei no vídeo, ó, se ele foi vendido por isso, quanto que não vale o Marlon, que tem tido números bons, tão parecidos com ele, né? E aí essa proposta de 26 milhões de reais que poderia aparecer. Acho muito bom jogador, mas não compensa, não vejo ele saindo por agora, porque senão vai fazer muita falta na lateral esquerda, mesmo o Cruzeiro tendo o Kaique, porque se tirar o Kaique nós não temos nenhum jogador, nem da base, né, que tem tido sequência no principal para fazer essa função como reserva. Bem, para terminar, quero falar sobre o Bruno Rodrigues, que também teve uma especulação, né, de que ele poderia ir para o futebol russo e também da Arábia Saudita. Pelo menos da Arábia Saudita é o único que nós sabemos, né, que teve uma proposta oficial, e foi algo parecido, porque o Cruzeiro poderia sim comprar o jogador, só que de acordo com o Jorge Nicola, a proposta que o Cruzeiro fez para a Tombense agora no meio da temporada foi bem abaixo do que a equipe gostaria, né? Então pode sim ter uma nova rodada no final da temporada, só que se o Cruzeiro não aumentar os valores e o Bruno Rodrigues não voltar a ter aqueles números que estava tendo, como por exemplo nos últimos 1 ano e meio, né, na passagem dele pela Raposa, o Cruzeiro pode ser que nem compre o jogador e mantenha apenas o percentual de atualmente 30%, né, 33%, que pagou 4 milhões de reais. Bruno Rodrigues, essa proposta era de 21 milhões, só que para o Cruzeiro em si seria um valor bem baixo, próximo de 6, 7 milhões de reais. Para a Tombense também não seria uma grande vantagem, porque tem um percentual pequeno do jogador, um pouco maior do que o Cruzeiro, mas ainda assim não seria, 16 milhões de reais para a Tombense, e ele segue então no Cruzeiro pelo menos até o final da temporada. Bruno Rodrigues, que tem nesse ano até aqui, né, números bons, não são ruins, longe disso. Mas se continuar com esse futebol que tem realmente oscilado bastante, não ficaria surpreso se o Cruzeiro não exercesse essa função de compra do atleta. 34 jogos, 8 gols e 6 assistências. Ano passado com mais 18 partidas, com 4 gols e 3 passes. Quero saber a sua opinião sobre esses jogadores, se deveria ou não deixar o Cruzeiro. Agora, se você quiser ver quem que é esse zagueiro uruguaio, que foi especulado em vários times no Brasil, e se poderia ser uma alternativa para o Cruzeiro, clica aqui e confira. Outras sugestões também de conteúdos estão aparecendo aqui na tela, e nos vemos aí numa próxima. Valeu, galera!